Em um cemitério escondido, uma cruz de ferro nunca parou de brilhar, mesmo após décadas de abandono. Alguns dizem que, à meia-noite, ela se torna um portal para o além. Há muito tempo, existia um pequeno cemitério no coração de uma cidade velha e esquecida. Cercado por muros de pedra desgastados e envolto por uma densa neblina, esse local era considerado amaldiçoado por todos os moradores ao redor. No centro, uma única cruz de ferro se destacava entre as lápides quebradas, um monumento estranho, com um brilho esquisito que nunca se apagava. Era como se algo sobrenatural estivesse constantemente irradiando daquele ponto. Ninguém sabia ao certo quem havia sido enterrado ali, mas todos temiam o lugar, especialmente à noite. Certo dia, um jovem chamado Felipe, fascinado por histórias de terror, decidiu que iria investigar o mistério da cruz. Armado com uma câmera e sua curiosidade imensa, ele se aventurou até o cemitério, sem saber que estava prestes a desenterrar algo que ninguém deveria descobrir. Ao chegar, ele ficou surpreso ao ver a cruz ainda reluzente, apesar do abandono ao redor. Era como se estivesse viva. Uma sensação estranha o invadiu, mas ele prosseguiu, determinado a filmar o que fosse necessário. Felipe filmava cada detalhe, mas quanto mais ele se aproximava da cruz, mais sentia uma presença, algo que observava cada movimento seu. O vento soprou forte, e as árvores ao redor pareciam se balançar de maneira irregular. O silêncio profundo do cemitério foi quebrado apenas pelos seus próprios passos. À medida que se aproximava da cruz, uma sensação de gelo tomou conta de seu corpo, e a luz da câmera começou a piscar. Foi quando ele ouviu o sussurro. Fraco, quase inaudível, mas o suficiente para ele parar e olhar ao redor, nervoso. "Vá embora." A voz sibilava. Felipe olhou para a cruz e, por um momento, pensou ter visto algo se mover na sombra. Seu coração acelerou. Ele se afastou um pouco, mas algo o puxou de volta. A cruz parecia brilhar ainda mais intensamente, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Sem entender o que estava acontecendo, decidiu filmar a cena, tentando capturar qualquer anomalia. Foi então que a câmera travou, e uma explosão de energia sobrenatural fez com que ele caísse no chão. Quando se levantou, viu algo que o deixou paralisado de medo. Em frente à cruz, a neblina se espessou, e uma figura pálida emergiu da escuridão. Ela não tinha forma definida, mas seus olhos, brancos como a lua, eram visíveis através da névoa. Felipe tentou gritar, mas suas palavras não saíam. A figura começou a se aproximar dele com movimentos lentos e fluidos, flutuando acima do solo. "Você não deveria ter vindo aqui", a voz da entidade disse, agora mais clara e cheia de raiva. Felipe tentou se mover, mas suas pernas estavam paralisadas. Ele sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse sugando sua energia vital. As sombras ao redor começaram a se mover, formando figuras fantasmagóricas que cercavam o cemitério. Felipe, desesperado, tentou se afastar, mas a neblina tomou conta de tudo, e ele sentiu uma pressão crescente em seu corpo. A figura, com os olhos fixos em Felipe, tocou sua testa, e uma onda de frio percorreu sua espinha. Em um ato de desespero, ele tentou correr, mas o chão parecia se abrir sob seus pés. O grito de terror que ele deu foi abafado, engolido pela neblina, enquanto seu corpo desaparecia no vazio. A manhã seguinte trouxe o pânico para a cidade. Felipe não foi mais visto. O cemitério, que estava quieto na noite anterior, agora parecia mais sinistro, com a cruz ainda brilhando como se nada tivesse acontecido. Quando os moradores chegaram ao local, encontraram a câmera de Felipe, gravando os últimos momentos do jovem. Na gravação, a figura que ele encontrou ainda estava lá, parada, olhando para ele com uma expressão vazia e cheia de fúria. O áudio foi claro: "Você foi avisado." A câmera então desligou. Desde aquele dia, ninguém mais se atreveu a ir até o cemitério. Mas, à noite, dizem que a cruz ainda brilha, e quem se aproxima dela pode ouvir sussurros, como se alguém o chamasse para um destino pior que a morte. A história de Felipe, infelizmente, não teve um final feliz, e sua alma parece ter sido consumida pela força sombria do lugar. Gostou dessa história? Então, se inscreva no canal,
Ative o sininho e compartilhe com seus amigos que adoram um bom mistério sobrenatural. Não se esqueça de deixar um comentário dizendo o que você acha sobre o cemitério e a cruz maldita. E lembre-se, se um dia sentir vontade de visitar, tenha cuidado. Os mortos podem estar mais perto do que você imagina. Em uma ilha isolada, há um cemitério onde os corpos desaparecem da terra, como se a própria ilha os estivesse consumindo. A Ilha do Silêncio era um lugar evitado por todos, uma pequena porção de terra no meio do oceano, com uma história marcada por tragédias e mistérios. Há gerações, os moradores das vilas próximas falavam sobre a ilha com temor. Durante anos, ninguém ousou pisar ali, pois era dito que qualquer pessoa que tentasse explorar o local nunca mais retornaria. A lenda dizia que os mortos enterrados ali desapareciam misteriosamente, como se a própria terra os devorasse. Um jornalista investigativo, Ricardo, determinado a desmascarar lendas como essas, decidiu viajar até a ilha para investigar. Ele chegou em um pequeno barco, observando a costa sombria e desolada da ilha. Ao chegar, o cenário era desolador: árvores retorcidas e lápides antigas, algumas já quase irreconhecíveis, com inscrições apagadas pelo tempo. Porém, ao longe, uma figura estranha estava de pé. Observando-o, Ricardo tentou chamá-la, mas a figura desapareceu na névoa que subia da terra, aumentando sua sensação de desconforto. Ele se aproximou da entrada do cemitério, com o coração batendo mais rápido, curioso para descobrir o que realmente acontecia ali. O cemitério estava em silêncio absoluto. Não havia pássaros cantando, nem vento balançando as árvores. A única coisa que ele podia ouvir era o som de seus próprios passos ecoando na terra úmida e nas pedras escuras. Ao caminhar entre as lápides, Ricardo notou que algumas estavam quebradas, outras estavam inclinadas, como se algo tivesse forçado seu movimento. Mas o que mais o intrigou era o fato de que, em algumas dessas lápides, não havia corpos enterrados. As sepulturas estavam vazias, com a terra limpa e sem vestígios de qualquer um dos mortos ali enterrados. Isso era impossível. Ele olhou para o céu, esperando encontrar alguma explicação lógica para o que estava vendo, mas não havia nada que explicasse o vazio profundo do lugar. De repente, uma rajada de vento fez com que um som abafado surgisse à sua esquerda. Ricardo se virou rapidamente, mas não viu nada. Seu corpo se arrepiou, e ele sentiu uma pressão crescente em seu peito. Algo estava ali com ele. Então, ele se abaixou e encontrou, semi-enterrado, um objeto peculiar. Um amuleto de ouro com símbolos estranhos, cobertos por uma camada de sujeira. Ao tocá-lo, sentiu uma energia fria e densa percorrer seu corpo, e uma visão passou diante de seus olhos, como se fosse uma lembrança de outro tempo. De repente, o vento se intensificou, e uma sombra se formou à sua frente, lentamente tomando forma. Ricardo tentou recuar, mas suas pernas estavam paralisadas. A figura, formada por um véu de névoa densa, se aproximou dele, com olhos flamejantes que brilhavam de um modo antinatural. Você não deveria ter tocado isso. A voz da entidade ressoou na mente de Ricardo, fria e ameaçadora. Sem saber o que fazer, ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca, e sua voz não saía. A figura avançou ainda mais, e o amuleto em sua mão começou a pulsar. A terra ao seu redor começou a tremer, e as lápides que antes estavam inertes começaram a se mover, como se estivessem vivas, se rearranjando em torno dele. A névoa densa tomou conta do cemitério e, por um momento, Ricardo não conseguiu ver nada, exceto uma luz brilhante, que o cegava. Quando a visão se limpou, ele estava cercado por centenas de olhos brilhando na escuridão. Um som de gritos distantes ecoou, e Ricardo viu, diante de si, as almas dos mortos, arrastando-se do fundo da terra, como se estivessem tentando emergir para o mundo dos vivos. Ele sentiu que estava sendo puxado para o solo, como se algo estivesse arrastando seu corpo para dentro da terra. Antes que pudesse sucumbir ao que estava prestes a acontecer, Ricardo fechou os olhos, esperando ser engolido pela terra. Mas algo inexplicável ocorreu. Ele sentiu uma mão fria tocando seu ombro, uma voz suave e gentil dizendo: "Saia enquanto ainda pode." Quando abriu os olhos, o cemitério estava vazio. A névoa se dissipara, e o som dos gritos e das almas desaparecera. Ele estava sozinho, mas o amuleto ainda estava em sua mão, brilhando de forma estranha. Ricardo rapidamente deixou a ilha, nunca mais olhando para trás.
De volta à cidade, ele tentou contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou nele. O amuleto foi guardado em um lugar seguro, longe do alcance dos curiosos. Mas, em suas noites de insônia, Ricardo ainda ouve os gritos das almas que habitaram o cemitério, e o amuleto parece brilhar de vez em quando, como se ainda quisesse puxá-lo de volta. Se você gostou dessa história e quer saber mais mistérios de lugares esquecidos, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Já ouviu falar de algum cemitério amaldiçoado? Se sim, compartilhe conosco nos comentários e fique ligado para mais histórias que irão arrepiar até os mais corajosos. Ao largo da costa, em águas misteriosas, existe um cemitério submerso, onde os corpos estão sendo tragados pelo mar, mas suas almas continuam à deriva. Em uma pequena vila costeira, os pescadores viviam com medo de uma lenda que havia sido passada de geração em geração. Diziam que, a cerca de 30 metros de profundidade, no fundo do mar, havia um cemitério submerso, onde os mortos de um naufrágio haviam sido enterrados. A história relatava que o mar tomara as vidas de centenas de pessoas, mas, de alguma forma, seus corpos nunca foram encontrados. Somente as lápides, de pedra esbranquiçada, permaneciam como um lembrete da tragédia. Jonas, um mergulhador experiente e curioso, ouviu falar sobre o cemitério submerso em uma conversa de bar, e sua mente não conseguiu mais se livrar da ideia. Ele sabia que ninguém que tentasse explorar o local jamais retornava, mas sua curiosidade o impulsionava a descobrir o que realmente acontecia no fundo do mar. Armado com sua câmera subaquática e equipamentos, Jonas embarcou em um barco solitário, partindo ao amanhecer em direção ao local mencionado pelos pescadores. O mar estava calmo, mas algo no ar parecia pesado, como se ele fosse atraído por uma força invisível que o guiava para o desconhecido. Ao descer pelas águas turvas, Jonas foi invadido por uma sensação estranha. Algo estava observando-o das profundezas. À medida que se aprofundava mais e mais, os sons da superfície desapareceram completamente, deixando apenas o som abafado das bolhas e da água se movendo ao seu redor. Depois de algum tempo, ele avistou as primeiras lápides, cobertas por algas e moluscos, mas ainda assim visíveis. A cena era assombrosa, um vasto campo de túmulos submersos, onde a água parecia se mover de forma errática, como se a terra e o mar estivessem em constante luta. O que mais o inquietou, porém, foi que ele não via nenhum corpo, apenas as pedras antigas e mossas. Isso fez sentir uma pressão crescente em seus ouvidos, como se a própria água estivesse tentando afastá-lo. A cada movimento, uma sensação de pânico tomava conta dele. Jonas estava longe de qualquer ponto de referência, e sua única luz era a que vinha da lanterna do seu equipamento, que iluminava as lápides, criando sombras que pareciam se mover de maneira estranha. Em certo ponto, uma das lápides se mexeu, como se fosse empurrada por uma força invisível, e uma corrente de água gelada envolveu seu corpo, puxando para uma parte ainda mais profunda do cemitério. A água ao redor de Jonas começou a ficar mais fria e densa. Quando ele olhou para baixo, viu algo que fez seu sangue congelar. Uma figura humana flutuava no fundo do mar, seus olhos vazios olhando diretamente para ele. Não parecia ser um corpo comum, mas uma entidade que estava ali para algo muito pior. A água começou a girar ao seu redor, formando um redemoinho que o puxava cada vez mais fundo. Jonas tentou nadar para cima, mas sentia uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando afundá-lo. Ele olhou para a figura e, em um momento de terror absoluto, viu uma mão esquelética se estender em sua direção. O pânico tomou conta dele, e ele tentou se afastar, mas a correnteza estava muito forte. Em um último suspiro, a figura se aproximou de Jonas, e ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ele fechou os olhos, esperando ser arrastado para a escuridão, mas, de repente, a correnteza parou. Quando abriu os olhos, a figura desapareceu, e ele estava novamente cercado pelas lápides submersas, mas tudo ao seu redor estava quieto demais. Jonas conseguiu subir à superfície, ofegante e com o corpo coberto por uma sensação de frieza incomum. Quando voltou para o barco, sentiu uma dor profunda no peito e percebeu que estava sangrando, mas não sabia de onde vinha a ferida. Ele se olhou no espelho d'água, mas não reconheceu o seu reflexo. Havia algo de diferente nele, algo que o fazia parecer não humano, como se sua própria essência tivesse sido alterada. Ao voltar para a costa, Jonas tentou contar sua história, mas ninguém acreditou nele. A única coisa que ele tinha era a gravação de sua descida, mas ela estava corrompida,
mostrando apenas as sombras dançando no fundo do mar e uma figura que desaparecia logo antes de ele tocar nela. Ele foi embora daquela vila, mas, desde então, toda noite ele ouve um sussurro vindo do mar, chamando seu nome, e em seus pesadelos, ele vê a figura novamente, aguardando nas profundezas. Se essa história te arrepiou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais mistérios como este. Já ouviu falar de um cemitério submerso? Deixe nos comentários o que você acha que acontece quando os mortos não descansam em paz. E lembre-se, o mar tem segredos que jamais deveríamos desenterrar. Em um cemitério distante, escondido pela vegetação densa, existe uma relíquia amaldiçoada, capaz de ressuscitar os mortos, mas a um preço terrível. Na periferia de uma cidade pequena, onde as pessoas viviam sem grandes preocupações, existia um antigo cemitério, abandonado e envolto em uma densa floresta. Era um lugar que ninguém ousava visitar. As lendas locais falavam sobre um artefato perdido ali, uma relíquia de poder incompreensível que, segundo a história, podia trazer os mortos de volta à vida. Muitos tentaram encontrá-la, mas nenhum retornou para contar a história. Lucas, um jovem arqueólogo, cético quanto às superstições, decidiu investigar o cemitério, curioso para descobrir o que realmente existia naquele lugar. Chegando ao local, ele percebeu que o cemitério estava em total abandono, com a vegetação tomando conta das lápides e túmulos. Havia algo de muito errado ali. As árvores pareciam formar uma espécie de barreira, como se quisessem manter alguém afastado. Ignorando os avisos dos moradores, Lucas entrou no cemitério, em busca da relíquia que poderia ser uma simples lenda ou algo bem mais profundo e perigoso. Enquanto caminhava entre as lápides quebradas e os túmulos cobertos de musgo, Lucas sentia que o ar ao seu redor estava denso e pesado, como se a própria terra estivesse o observando. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que, ao se aproximar de uma velha capela no centro do cemitério, ele viu uma lápide diferente. A pedra estava completamente limpa, sem nenhum sinal de desgaste, e estava adornada com símbolos estranhos que ele nunca tinha visto antes. Ao examinar melhor, Lucas percebeu que o solo ao redor da lápide estava alterado, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Algo o impulsionou a mexer no local. Após algum esforço, ele encontrou uma pequena caixa de metal, coberta de ferrugem e poeira. Ao abri-la, encontrou um amuleto dourado, envolto por uma camada fina de veludo. Sem saber exatamente o que fazia, ele pegou o amuleto e o segurou, sentindo uma vibração fria, quase elétrica, percorrendo seus dedos. Nesse momento, o ambiente ao seu redor parecia mudar. A atmosfera ficava mais densa, como se algo estivesse prestes a despertar. E, de fato, algo estava. De repente, a terra ao redor da lápide começou a tremer, e uma onda de energia escura envolveu Lucas. Ele tentou se afastar, mas algo o segurava. Uma sombra imensa e indistinta surgiu diante dele, e uma voz profunda e incompreensível ecoou em sua mente. Ele sentiu sua respiração falhar, e sua visão começou a ficar turva. Quando olhou para o amuleto, ele viu que ele brilhava intensamente, como se fosse alimentado por uma energia sobrenatural. Foi quando o chão se abriu à sua frente, revelando uma câmara subterrânea cheia de esqueletos empilhados. À medida que os ossos se moviam e as sombras dançavam ao redor dele, Lucas tentou lutar contra o que estava acontecendo, mas a relíquia parecia ter um poder irrefreável, arrastando-o para o centro do caos. Os esqueletos começaram a se mexer, suas mãos esqueléticas estendendo-se para ele, puxando-o para o fundo da câmara, como se desejassem alimentá-lo com sua própria alma. A figura que o observava, uma entidade sombria com olhos flamejantes, avançou para ele, rindo de forma cruel e diabólica. Lucas percebeu que ele havia liberado algo muito maior do que imaginava, algo que estava ligado à relíquia, e agora não havia mais saída. Quando tudo parecia perdido, Lucas teve uma ideia desesperada. Ele jogou o amuleto de volta para dentro da câmara, esperando que isso fosse parar a entidade. A reação foi instantânea. A sombra que o cercava desapareceu, e os esqueletos voltaram a se enterrar, como se nunca tivessem se movido. O chão voltou a se fechar, e a relíquia, agora sem poder, foi engolida pela terra novamente. Lucas estava exausto, com seu corpo marcado por arranhões e marcas da experiência que mal conseguia entender. Ele correu para fora do cemitério,
Mas, antes de sair do local, olhou para trás e viu algo que o fez tremer de medo. Uma figura, parcialmente invisível, com os mesmos olhos flamejantes da entidade que havia encontrado, observava-o da entrada do cemitério, como se aguardasse por sua próxima visita. No dia seguinte, Lucas tentou contar sua história, mas ninguém acreditou nele. Eles só viam um homem traumatizado e perdido. No entanto, desde aquele dia, Lucas sentiu que algo seguia, algo que ele não conseguia ver, mas sabia que estava ali, aguardando o momento certo para cobrar o preço do que ele havia libertado. Essa história te deixou arrepiado? Se você gostou e quer saber mais mistérios de lugares sombrios e relíquias amaldiçoadas, inscreva-se no canal e não perca as próximas histórias. Já ouviu falar de algo assim em outros cemitérios? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião com a gente. E lembre-se, alguns segredos são melhor deixar enterrados. Num antigo hospital psiquiátrico, há um corredor que ninguém jamais atravessou até o final, porque quem o tenta, desaparece sem deixar vestígios. O Hospital São Martinho foi inaugurado no início do século XX como um centro de tratamento para doentes mentais. Com o tempo, porém, o local se tornou sinônimo de abandono e mistério. Quando os novos proprietários adquiriram o hospital para transformá-lo em um centro de reabilitação, descobriram algo inquietante: um corredor escuro e estreito no fundo do edifício, que parecia não ter fim. O prédio estava repleto de histórias sombrias, e os médicos nunca conseguiam explicar o que acontecia com os pacientes que eram enviados para esse corredor. Diziam que eles nunca mais retornavam, desaparecendo sem explicação. Carlos, um jornalista investigativo, decidiu que iria descobrir o que realmente acontecia no hospital. Chegando ao local, ele foi recebido por um funcionário que relutava em falar sobre o corredor, afirmando que o lugar era proibido. No entanto, a curiosidade de Carlos o levou a insistir. Ele sabia que algo misterioso estava por trás dessa história, e ele precisava descobrir a verdade. Ao anoitecer, armado com sua câmera e um gravador, Carlos se preparou para explorar o local e descobrir o que acontecia nesse corredor amaldiçoado. Carlos começou a explorar o hospital, passando por salas desertas, onde a poeira e os móveis quebrados eram os únicos sinais de vida. O prédio estava em total silêncio, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando nas paredes. Quando ele chegou à porta do corredor proibido, uma sensação gelada tomou conta de seu corpo. A porta estava enferrujada e trancada, mas, com esforço, ele conseguiu abrir. O corredor à sua frente estava escuro, com as luzes piscando intermitentemente. O cheiro de mofo e decadência tomava o ar, e uma sensação de desconforto o envolvia. Quando ele entrou, o ar parecia mais pesado, como se estivesse sendo engolido por algo invisível. As paredes estavam cobertas por marcas estranhas, como se algo ou alguém tivesse arranhado a superfície durante anos. Carlos sentiu a pressão crescendo à medida que avançava. A sensação de estar sendo observado era inconfundível, e o som de passos ecoava, embora ele estivesse completamente sozinho. A cada passo que dava, a escuridão parecia se intensificar, e a sensação de estar sendo arrastado para um lugar onde não havia mais volta aumentava. À medida que Carlos avançava, ele começou a ouvir sussurros vindos das paredes. Eles pareciam ser vozes distorcidas, como se falassem através de uma névoa espessa. Ele tentou gravar o som, mas a gravação estava cheia de estática. A escuridão ao seu redor se tornou ainda mais densa, e ele sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando sair de dentro das paredes. Foi então que ele ouviu uma risada baixa, quase inumana, vindo do final do corredor. Carlos olhou para frente e viu uma figura encapuzada, parada a vários metros de distância, com os olhos vazios e uma expressão de dor indescritível. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam grudados no chão. Cada vez que tentava dar um passo, o som de correntes arrastando o chão se intensificava, e as paredes pareciam se fechar sobre ele. Quando finalmente conseguiu avançar, a figura se virou para ele, e ele viu que sua face estava deformada, com cicatrizes e marcas de agonia. Antes que ele pudesse gritar, a figura estendeu a mão para ele, e um calor insuportável se espalhou por seu corpo. O som de vozes gritando começou a preenchê-lo, e ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro das paredes, para o abismo de onde nunca mais retornaria. Carlos acordou em um quarto desconhecido, com o corpo dolorido e a mente confusa. Quando olhou para o espelho, viu seu reflexo, mas algo estava errado.
Seus olhos estavam vazios, e uma sensação de desesperança tomou conta dele. Ele tentou se lembrar de como havia chegado ali, mas as lembranças estavam fragmentadas. Quando tentou sair do quarto, viu uma porta à sua frente, mas, ao abri-la, encontrou o mesmo corredor em que havia entrado. Ele tentava gritar, mas sua voz não saía. As paredes estavam agora repletas de rostos distorcidos, com expressões de terror, como se estivessem vivos. Ele percebeu, com horror, que a entidade que o havia tocado tinha marcado, e ele agora fazia parte daquele corredor. Ele estava condenado a vagar ali para sempre, junto com os outros que haviam desaparecido. A última coisa que Carlos ouviu foi o som das correntes, e as vozes distorcidas que chamavam seu nome, convidando-o a seguir mais adentro, para onde a escuridão nunca se apaga. Se essa história te deixou com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais mistérios como esse. Já ouviu falar de algum lugar amaldiçoado como o Corredor das Almas Perdidas? Comente abaixo e compartilhe suas teorias. E lembre-se, há lugares onde o passado nunca se apaga, e a escuridão espera por quem se atreve a descobrir o que está enterrado. Em uma noite de tempestade, a casa da colina chora sangue. Quem tenta investigar desaparece, mas as marcas nunca desaparecem. A Casa das Sombras, como era chamada pelos moradores da região, ficava isolada no topo de uma colina deserta, rodeada por árvores retorcidas e uma névoa espessa que nunca parecia dissipar. As histórias sobre o local eram muitas, mas todas se resumiam a um único fato: ninguém que se aproximasse da casa retornava. A cada década, uma nova vítima aparecia nas notícias, geralmente alguém corajoso ou curioso demais, e ninguém jamais os encontrava depois de entrarem no terreno da casa. Lara, uma jovem investigadora de fenômenos paranormais, tinha ouvido falar dessas histórias desde criança. Ela não acreditava em superstições, e sua missão era provar que essas histórias eram apenas boatos. Armou-se com sua câmera, gravador e um pequeno kit de equipamentos, disposta a desmascarar a lenda de uma vez por todas. Naquela noite de tempestade, Lara seguiu o caminho até a casa, sentindo uma sensação incômoda, mas determinada a seguir em frente. A casa estava mais imponente de perto, com suas janelas quebradas e portas rangendo no vento. No entanto, havia algo ainda mais perturbador: um som contínuo de choro vindo do interior. Lara não hesitou e entrou, sem saber que aquela seria a última decisão de sua vida. Ao entrar na casa, Lara sentiu uma onda de frio tomar conta de seu corpo. O som de choro parecia vir do andar superior, mas era quase como se as paredes estivessem chorando junto, com gotas de algo vermelho caindo do teto. Lara, sem se deixar intimidar, subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. A casa estava estranhamente intacta, como se o tempo não tivesse passado por ali. Quando chegou ao topo, a porta de um quarto se abriu sozinha, revelando uma cena que a fez parar no lugar. As paredes estavam cobertas por marcas vermelhas, como se algo tivesse se arrastado ali, deixando uma trilha de sangue. O choro agora estava mais forte, mais desesperador. Lara entrou no quarto, sua respiração ficando mais pesada, e encontrou uma cama velha, onde um cobertor estava manchado com o que parecia ser sangue seco. No centro do quarto, uma figura feminina estava de pé, com os cabelos negros caindo sobre o rosto, e uma expressão de angústia. Lara tentou se aproximar, mas a figura parecia se distorcer, como se estivesse em uma dimensão separada. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de Lara, mas ela não conseguia sair dali. De repente, a figura se virou e, em um grito agonizante, revelou uma face deformada, coberta de sangue e marcas. O choro se intensificou, e Lara sentiu a casa começando a tremer. O chão abaixo de Lara começou a rachar, e ela viu uma sombra escura se aproximando, uma forma líquida que parecia engolir a própria luz. O grito da figura aumentou, e Lara percebeu que as paredes estavam se movendo, como se o próprio lugar estivesse vivo, alimentando-se de sua dor. Ela tentou correr, mas algo a puxou de volta. O sangue, que antes parecia estar apenas nas paredes, agora jorrava do teto, banhando o quarto e criando uma poça profunda no chão. Lara lutou para se libertar, mas não conseguia. As sombras começaram a tomar forma, figuras de pessoas que haviam sido vítimas da casa, todas com olhos vazios, vagando sem fim. A figura feminina se aproximou mais, e a cada passo,
seu choro parecia ser absorvido pelo próprio ambiente, ficando mais forte e mais próximo. Lara tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela pressão da atmosfera, como se algo estivesse oprimindo sua garganta. A figura estendeu a mão, tocando o rosto de Lara, e no instante seguinte, ela sentiu sua alma sendo arrastada para um lugar gelado e sombrio, onde não havia mais retorno. O último som que Lara ouviu foi o grito de terror das almas perdidas, ecoando pelas paredes da casa que agora parecia absorver sua existência. Quando a tempestade finalmente cessou, a casa voltou ao silêncio. Lara nunca mais foi vista, e seu desaparecimento passou a fazer parte da lenda da Casa das Sombras. Alguns meses depois, um grupo de jovens curiosos decidiu investigar a casa, armados com câmeras e lanternas. Quando entraram no local, encontraram a cena perturbadora no quarto onde Lara havia sido vista pela última vez. As paredes estavam agora cobertas por marcas de sangue fresco, e no centro do quarto, uma figura de cabelos negros estava parada, com a expressão de dor e desespero. Eles tentaram se aproximar, mas, quando ligaram as câmeras, as imagens começaram a distorcer, mostrando cenas de Lara, agora com os olhos vazios, vagando pela casa, perdida entre as sombras. Aqueles que entraram no quarto não conseguiram sair. A casa agora tinha mais vítimas, mais almas perdidas. Quem se atrevesse a ir lá jamais retornaria, e as lágrimas de sangue continuariam a cair do teto, chamando todos aqueles que ousassem desafiar o que estava além. Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar a sua opinião. Já ouviu falar da Casa das Sombras ou conhece outro lugar com um mistério ainda mais assustador? Inscreva-se no canal para não perder mais histórias sombrias e aterrorizantes. E lembre-se, há lugares onde as sombras nunca descansam e as almas perdidas continuam a vagar, esperando por mais vítimas. Ela apareceu em uma estrada deserta, no meio da noite, com um olhar vazio e um sorriso macabro. E desapareceu antes que pudesse sequer dizer uma palavra. Era uma noite fria e escura quando João, um jovem motorista, decidiu pegar a estrada para voltar de uma cidade vizinha. A única iluminação vinha dos faróis de seu carro, que cortavam a escuridão à sua frente. A estrada era conhecida por ser isolada, com poucos motoristas que se aventuravam por ali durante a noite. Um campo deserto se estendia de ambos os lados, e a única companhia era o som do vento e o farfalhar das árvores. João não se importava com as histórias sobre estrada. Ele sempre achou que eram apenas superstições, mas algo naquele cenário parecia diferente. Ele já estava dirigindo há horas, quando, no meio da curva, uma figura apareceu à frente do carro. Uma mulher, vestida com um vestido branco sujo e o cabelo desgrenhado, estava parada no centro da estrada, sem se mover, com um sorriso estranho nos lábios. O susto fez João apertar o volante com força, mas não teve tempo de desviar. Ele freou bruscamente, parando a poucos centímetros da mulher, que ainda permanecia imóvel, olhando fixamente com olhos vazios e desconectados. Ele piscou algumas vezes, achando que era uma ilusão, mas quando abriu os olhos novamente, a mulher ainda estava lá, inerte, como uma sombra. Era impossível que ela estivesse ali por acidente. Ele sabia que algo não estava certo. João ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O carro ainda estava parado no meio da estrada, e a mulher não se mexia. Ele abriu a janela devagar, hesitante, e gritou: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Mas a mulher não respondeu. Seu sorriso parecia mais amplo agora, como se ela estivesse aguardando algo. A tensão no ar era palpável. João estava a ponto de dar marcha ré, mas algo impedia de virar o volante. Era como se ele estivesse preso ali, não conseguindo tomar uma decisão. Ele olhou para os lados, e a estrada parecia interminável, com as árvores balançando sem som. Subitamente, a mulher deu um passo à frente, ainda sem falar, e João sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. Ela estava agora bem perto do carro, seu sorriso nunca saindo de seu rosto. A luz dos faróis iluminava seu rosto, mas João não conseguia distinguir suas feições de forma clara. Apenas os olhos, como dois abismos negros, pareciam observá-lo de maneira perturbadora. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que a mulher não tinha reflexo nos faróis, como se ela fosse uma figura irreconhecível, fora do alcance da realidade.
A estranheza do momento o fez tentar ligar o carro novamente, mas ele simplesmente não ligava. O motor, antes funcionando perfeitamente, estava agora morto, e a tensão crescia a cada segundo. De repente, o carro se sacudiu, e a mulher, com um movimento rápido e abrupto, se aproximou ainda mais, colocando a mão sobre o capô com uma força sobrenatural. João tentou abrir a porta para sair do carro, mas estava trancada, e ele não conseguia se mover. O que antes parecia uma simples aparição estava agora se tornando uma presença opressiva, algo que não deveria existir neste mundo. A mulher começou a se arrastar lentamente para a janela do motorista, seu sorriso grotesco se ampliando à medida que chegava mais perto. Seus olhos vazios pareciam sugar toda a energia de João, deixando-o exausto e com dificuldade de respirar. Ela se aproximou de sua orelha e, em um sussurro arrepiante, disse: "Você não vai escapar." Quando João tentou gritar, sua voz falhou, como se ele não fosse mais capaz de produzir som. O pânico tomou conta dele, e, naquele instante, ele percebeu que não estava mais sozinho. O carro parecia ser um cárcere, e a mulher, agora transformada em uma sombra de pura escuridão, estava prestes a engoli-lo. O ar ao seu redor estava se tornando denso, e a mulher se transformava em algo indescritível. João sentiu sua visão ficar turva, como se a realidade estivesse distorcendo ao seu redor. A estrada parecia se estender infinitamente, e ele, impotente, sentiu que sua alma estava sendo puxada para um lugar sem retorno. O som de um grito rasgou a noite, mas ele não sabia se era seu ou da mulher. No momento seguinte, tudo se acalmou. O carro estava de volta à estrada, como se nada tivesse acontecido. O motor funcionava normalmente, e a luz dos faróis iluminava a estrada diante dele. A mulher desapareceu, sem deixar vestígios. João, tremendo de medo, olhou para o espelho retrovisor e percebeu que a estrada estava vazia, sem nenhum sinal de vida à vista. Ele não sabia se havia sido uma alucinação ou se havia realmente encontrado algo além do natural, mas uma coisa era certa: ele nunca mais dirigiria por aquela estrada novamente. Nos dias seguintes, a história da mulher na estrada começou a se espalhar. Muitos motoristas relataram ver uma figura parecida, mas ninguém jamais se atreveu a parar e investigar. Alguns diziam que era um espírito vingativo, outros acreditavam que ela era uma alma perdida, condenada a perambular pela estrada para sempre. O que ninguém sabia era que, para aqueles que ousassem parar, o destino seria o mesmo, um destino marcado pela estrada deserta e pelo sorriso macabro da mulher. Você já cruzou com a mulher na estrada? Ou conhece algum lugar onde histórias assim acontecem? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão arrepiar sua espinha. Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e conte o que achou dessa aparição misteriosa. E lembre-se, nem todas as almas estão em paz, e algumas delas estão esperando por você. Em uma noite enevoada, um menino desapareceu misteriosamente, mas o que sua mãe encontrou depois mudaria tudo o que ela sabia sobre o que está além da morte. Era uma noite de inverno particularmente densa na pequena cidade de Serra Negra. A neblina cobria as ruas e se arrastava pelas casas, criando uma sensação de desconforto no ar. A casa de Isabel, uma senhora viúva, ficava no topo de uma colina, isolada da cidade. Ela morava ali com seu filho, Lucas, um garoto de 8 anos cheio de vida e curiosidade. Naquela noite, Isabel estava preparando o jantar quando ouviu Lucas brincar lá fora. Ele costumava sair para explorar os arredores da casa, e a neblina nunca o impedia. Isabel, porém, tinha o pressentimento de que algo não estava certo naquela noite. Era como se a neblina fosse mais densa, mais espessa, como se engolisse tudo ao redor. Depois de alguns minutos, ela olhou pela janela da cozinha e notou que Lucas havia desaparecido. Ele não estava mais no campo, nem na área da frente da casa. Desesperada, ela correu até a porta, chamando seu nome, mas não houve resposta. A névoa parecia engolir qualquer som que ela fizesse. Ela correu em direção à floresta, onde ele costumava brincar, e começou a gritar por ele. Mas não havia sinal do menino, apenas a espessa neblina que a cegava a cada passo. Isabel, com o coração batendo forte, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Muito errado. O medo tomou conta de Isabel enquanto ela avançava pela floresta,
seu coração batendo descompassado. A neblina tornava tudo ainda mais aterrador. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior, e a sensação de estar sendo observada se intensificava. Ela chamava pelo nome de Lucas, mas sua voz parecia desaparecer antes de alcançar o espaço ao redor. O ar estava frio, e o som da própria respiração de Isabel era o único que ela ouvia. Ela sabia que algo estava fora do lugar. A floresta, que normalmente seria o lugar de brincadeiras para Lucas, agora parecia um labirinto sombrio e cheio de presságios. Quando ela entrou mais fundo, sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela olhou para os lados e percebeu que a névoa não se dissipava, mas sim se fechava sobre ela. Olhou para o relógio. Eram apenas algumas horas depois que o garoto saíra para brincar, mas parecia que o tempo havia se alongado de uma maneira estranha. A sensação de que algo a observava não a deixava em paz. Ela olhou para trás e viu um movimento à distância, uma sombra que parecia se arrastar pela névoa. Tentou se aproximar, mas ao fazer isso, a sombra desapareceu. Com o medo tomando conta, Isabel continuou avançando. Foi então que ela ouviu uma risada. Não uma risada alegre de uma criança brincando, mas algo distorcido e macabro. O som parecia vir de dentro da névoa, e Isabel congelou no lugar, sentindo que o pior estava por vir. Isabel não podia mais suportar a sensação de pânico que a consumia. Seus passos, lentos e incertos, a levaram até uma clareira na floresta. Foi lá que ela viu algo que congelou sua alma. Lucas estava de pé, sozinho, no meio da clareira. Mas algo estava terrivelmente errado. O menino estava pálido, seu rosto sem vida, como se a luz da vida tivesse desaparecido de seus olhos. Ele sorria, mas o sorriso era torto e desumano. Ele olhou diretamente para Isabel, sem uma palavra. O coração de Isabel afundou, e ela tentou chamar por ele, mas sua voz se quebrou. Quando ela deu um passo à frente, o menino, com um movimento abrupto e sobrenatural, desapareceu na neblina. Ela gritou seu nome, mas só ouviu o eco de sua própria voz se perdendo no vazio. De repente, o silêncio tomou conta do lugar, e a neblina parecia mais densa do que nunca. Isabel não sabia se aquilo era um sonho ou se estava vivendo algo real. Ela correu até o ponto onde Lucas havia desaparecido, mas ao chegar, nada mais estava lá. Apenas uma marca, como se algo tivesse sido arrastado para o chão. O medo tomou conta dela de forma irracional. Ela se sentiu sendo observada novamente, mas dessa vez, sabia que não estava sozinha. A neblina parecia viva, como se fosse uma entidade que engolira seu filho e não quisesse deixá-lo ir. Isabel caiu de joelhos, desesperada. No momento seguinte, um clarão cortou a escuridão da noite. Quando Isabel levantou os olhos, ela viu Lucas novamente, mas agora, sua aparência era completamente diferente. O garoto estava em pé diante dela, com os olhos completamente negros e um sorriso demoníaco em seu rosto. Isabel tentou gritar, mas nada saía de sua garganta. O menino se aproximou dela e, com uma voz que não parecia humana, disse: "Você não pode me salvar." A névoa se fechou ao redor dela, e Isabel sentiu seu corpo sendo puxado para dentro dela. Ela tentou resistir, mas era impossível. A última coisa que ela ouviu foi o som da risada de Lucas, distorcida e cheia de dor. Quando a polícia finalmente chegou à floresta, dias depois, não havia sinais de Isabel ou Lucas. Apenas a névoa, que nunca se dissipou da área. As buscas continuaram, mas não encontraram nada. O mistério perdurou, e as histórias sobre a névoa que engolira uma mãe e seu filho começaram a crescer. Alguns moradores afirmavam que, em noites muito enevoadas, podiam ouvir o som de risos distantes vindo de dentro da floresta. Você já esteve em um lugar onde a névoa parecia engolir tudo ao redor? Já teve a sensação de que algo, ou alguém, estava te observando? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e comente o que acha sobre o que realmente aconteceu com Isabel e Lucas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de outras histórias assustadoras como essa. E lembre-se, às vezes a realidade é mais estranha do que a ficção. Em uma construção abandonada, os gritos de pacientes esquecidos ainda ecoam pelos corredores, mas o mais assustador é que alguém decidiu gravar o que aconteceu lá dentro. Nos arredores de uma cidade deserta, onde o tempo parecia ter parado,
existia um hospício que já havia sido fechado por décadas. O prédio, coberto por musgo e vegetação, parecia ter sido consumido pela própria terra, como se tentasse apagar sua história. No entanto, aqueles que passavam perto nunca conseguiam se livrar de uma sensação estranha. Alguns diziam que o hospício ainda estava vivo, pois em noites especialmente quietas, era possível ouvir os gritos dos antigos pacientes que um dia ali viveram. Ninguém se atrevia a se aproximar, mas havia uma pessoa disposta a descobrir o que realmente acontecerá dentro daquele lugar. Seu nome era Gabriel, um jornalista investigativo que havia ouvido rumores sobre a história sombria daquele hospício e estava decidido a descobrir a verdade. Ele se especializara em casos de instituições abandonadas e mistérios não resolvidos. Ao se aproximar do hospício, seu coração batia rápido. Ele sabia que sua missão não seria fácil. Armado com uma câmera e uma lanterna, Gabriel estava prestes a entrar naquilo que muitos chamavam de o portal para o inferno. Quando Gabriel adentrou o hospício, a escuridão engoliu tudo ao seu redor. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e decadência. Os corredores, cobertos de poeira e grafites, pareciam sussurrar segredos de dor e sofrimento. À medida que avançava, ele notou as paredes, ainda marcadas com restos de antigos cartazes e nomes de pacientes, como se estivessem tentando deixar uma última lembrança. Gabriel sentiu uma presença estranha, como se fosse observado, mas não havia ninguém ali. Ele começou a filmar, narrando sua experiência para o público. Cada sala parecia mais assustadora que a anterior. A primeira que ele entrou estava completamente vazia, exceto por um antigo colchão no canto e manchas de sangue secas no chão. Ele continuou a gravação, visivelmente perturbado, até que uma porta rangeu ao fundo do corredor. Intrigado e cauteloso, Gabriel se aproximou da porta, que se abriu sozinha, como se o convidasse a entrar. Ao entrar, ele sentiu uma onda de calafrios percorrer seu corpo. Dentro da sala, as paredes estavam cobertas de palavras rabiscadas, algumas em letras infantis, outras em uma caligrafia mais tortuosa. "Eles estão aqui", dizia uma das frases. "Não saia." Algo na sala parecia errado, como se o hospício ainda estivesse vivo de alguma forma, guardando segredos de todos os que ali haviam sido esquecidos. Enquanto Gabriel se aproximava de uma das paredes, ouvindo o som distante de passos ecoando nos corredores vazios, algo mais chamou sua atenção. Em um canto escuro da sala, um velho espelho estava encostado, coberto por uma camada espessa de poeira. Ele se aproximou cautelosamente, movendo a câmera para captar a imagem refletida. Ao limpar a poeira com a mão, ele viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. Atrás dele, no fundo do espelho, uma figura fantasmagórica apareceu. Era uma mulher com os olhos completamente brancos, uma expressão de angústia profunda em seu rosto. Gabriel não conseguia se mover, como se estivesse paralisado pela visão. Ela olhou fixamente, seus olhos vazios penetrando sua alma, e sussurrou algo inaudível. Nesse momento, a lanterna de Gabriel piscou e apagou, mergulhando tudo na mais completa escuridão. Ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro, e uma sensação de pavor tomou conta dele. Sem pensar, Gabriel correu pela sala, tentando encontrar a saída. Mas os corredores, antes familiares, agora estavam distorcidos, como se o hospício estivesse mudando ao seu redor. Os gritos de pessoas que ele não podia ver começaram a ecoar, e ele sentiu uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse se tornando mais denso. Desesperado, ele ligou a câmera novamente, iluminando a escuridão com a luz fraca da lanterna. Quando a câmera pegou uma imagem nítida, a figura da mulher estava ali, parada bem na sua frente, com os olhos completamente negros, fixos em seu rosto. Gabriel tentou gritar, mas a única coisa que ele ouviu foi a própria voz distorcida em seus ouvidos. O hospício parecia estar vivo, e Gabriel, agora completamente aterrorizado, sabia que não sairia dali com vida. A última gravação de Gabriel foi encontrada dias depois, em uma sala do hospício. A câmera estava danificada, mas o arquivo de vídeo foi recuperado. Nas imagens, Gabriel parecia estar em completo pânico, seus olhos aterrorizados enquanto ele tentava escapar da figura que o seguia. No final da gravação, o vídeo mostrava o hospício desmoronando ao redor dele, com paredes caindo e o teto desabando, como se o próprio prédio estivesse tentando engolir tudo. A última imagem era a de Gabriel sendo puxado para dentro da escuridão por mãos invisíveis. Quando as autoridades chegaram ao local,
Não havia sinal dele, nem mesmo de sua câmera. O hospício foi finalmente demolido, mas as pessoas que moravam nas redondezas começaram a relatar visões estranhas, como se o espírito de Gabriel ainda estivesse vagando pelos corredores. Até hoje, aqueles que ousam passar perto do local falam sobre uma presença inquietante, e o hospício esquecido continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da cidade. Ainda há muito mistério por trás de lugares como esse. E o que aconteceu com Gabriel? Será que ele encontrou algo que deveria ter ficado enterrado no hospício? Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que você acha que realmente aconteceu ali. E se você estiver curioso sobre outros lugares abandonados, inscreva-se no canal para mais histórias aterradoras como esta. Até o próximo mistério. Quando a casa foi construída às margens de um lago isolado, ninguém imaginava que ela se tornaria o ponto de encontro dos vivos com os mortos. Havia uma casa no topo de uma colina, às margens de um lago que ninguém ousava visitar. A construção, antiga e desgastada pelo tempo, era cercada por árvores retorcidas e uma névoa que se erguia do lago durante as manhãs. Por mais bonita que fosse em sua estrutura, a casa tinha algo de perturbador. Aqueles que já haviam se aproximado de seu perímetro contavam histórias de gritos à noite e silhuetas assustadoras aparecendo nas janelas. O nome dela: a Casa do Lago. Ninguém sabia quem a construíra ou por quê. Por anos, a casa permanecerá fechada, até que, finalmente, Emma, uma jovem escritora, decidirá investigar as lendas locais e passar um tempo na casa para encontrar inspiração. Ela havia ouvido falar de histórias macabras que se entrelaçavam com o local e, mesmo assustada, sabia que aquela seria a oportunidade de escrever sua obra-prima. Emma chegou ao vilarejo próximo ao lago com o céu encoberto de nuvens e uma sensação inquietante no ar. O clima estava frio e úmido, e as pessoas da vila a olhavam com desconfiança. Cuidado com a casa, disseram a ela em sussurros. Mas Emma estava determinada a explorar e, assim, partiu rumo à famosa casa. O que ela não sabia era que ela estava prestes a se tornar parte da história que tanto procurava entender. Ao se aproximar da casa, Emma percebeu como ela parecia se distorcer com a neblina que cobria o lago. A fachada, embora majestosa, estava deteriorada, com janelas quebradas e a porta de madeira rangendo, como se estivesse esperando por ela. Ela entrou, sentindo o cheiro de mofo e madeira envelhecida no ar. O piso de madeira estalava sob seus pés a cada passo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante da água batendo na margem do lago. Emma começou a explorar a casa, registrando cada detalhe em seu caderno. No andar superior, ela encontrou uma série de fotos antigas em uma moldura empoeirada. As imagens mostravam uma família feliz, mas algo naquelas fotos parecia errado. As expressões nas faces dos indivíduos eram forçadas, quase como se estivessem sendo observados. Intrigada, Emma decidiu seguir para o quarto mais ao fundo. O corredor, escuro e estreito, estava coberto de pó. Quando ela abriu a porta do quarto, um frio intenso tomou conta do ambiente. O cômodo estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço velha, que se movia lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. Emma engoliu seco, mas a curiosidade a impeliu a se aproximar da cadeira. Quando ela tocou a madeira fria, um arrepio percorreu sua espinha. Foi então que a porta se fechou atrás dela, e ela ouviu um suspiro abafado. A luz da lanterna começou a falhar, e a casa parecia ganhar vida. O vento uivava pela janela quebrada, mas não havia mais ar fora de lugar. Emma sentiu a presença de algo invisível, algo antigo, observando-a. Ela não conseguia se mover. Em um impulso de pânico, ela tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada. Desesperada, ela correu até a janela, tentando escapar, mas o vidro não se movia. Foi então que uma sombra apareceu à sua frente. Ela não conseguiu ver claramente, mas sentiu seus olhos fixados nela. "Você não deveria ter vindo", uma voz sussurrou. Emma girou para o lado, mas não havia ninguém. A sombra se movia nas paredes, sem forma definida, sempre mais perto. Ela sentiu como se fosse engolida pela escuridão. O som de passos se aproximava, mas não havia ninguém visível. "Eu avisei", a voz sussurrou mais uma vez, agora muito mais perto, parecendo vir diretamente de dentro da casa.
Com um grito sufocado, Emma se virou para enfrentar o desconhecido, mas o quarto estava vazio. A única coisa que restava era o som de algo se arrastando pelo chão, e o arrepio de que a casa estava se fechando ao seu redor. Quando Emma acordou, ela se encontrava fora da casa, com a luz do dia brilhando intensamente. Ela não lembrava de como havia saído, mas sua mente estava turva e seu corpo, exausto. Ela olhou para o lago à distância, mas o cenário parecia ter mudado. O que antes era uma casa imponente, agora parecia um mero esqueleto de madeira, desmoronando sob o peso do tempo. Emma, confusa e assustada, correu até o vilarejo mais próximo. Quando chegou, foi recebida com olhares desconfiados, como se todos soubessem o que havia acontecido. A casa está vazia, uma mulher do vilarejo disse, ninguém a vê mais da mesma forma. Mas você se foi. Não volta mais. Emma, sem entender, olhou para trás, em direção ao lago. No fundo de sua mente, uma dúvida crescente se formava. A casa estava realmente vazia? Ou ela tinha sido consumida, levando consigo tudo e todos que ousaram desvendá-la? Enquanto ela tentava organizar seus pensamentos, uma última coisa aconteceu. Na água do lago, uma figura apareceu, de costas para ela. Um homem, com o mesmo olhar perturbador das fotos antigas. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. No fundo do lago, o reflexo da casa, agora uma construção escura e fantasmagórica, parecia observá-la de volta. O que aconteceu com Emma? Será que a Casa do Lago é realmente um portal entre os mundos dos vivos e dos mortos? Ou será que sua presença deixou uma marca permanente naquele lugar sombrio? Se você se arrepiou com essa história, curta, compartilhe e comente o que você acha que aconteceu com Emma. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como esse. Até o próximo caso. Ninguém sabia quem colocava as velas acesas no túmulo mais antigo do cemitério. Mas uma coisa era certa: quem tentava removê-las não vivia para contar a história. O cemitério da cidade de Santa Aurora era pequeno e esquecido pelo tempo. Erguido no século XIX, abrigava túmulos tão antigos que suas inscrições haviam se apagado. Durante o dia, parecia apenas um lugar de luto e silêncio, mas à noite, os moradores evitavam se aproximar. Um mistério perturbador rondava aquele lugar. No túmulo mais antigo, um mausoléu de pedra escura, alguém sempre deixava velas acesas, mesmo sob a chuva ou ventos fortes. O curioso era que ninguém jamais via quem fazia isso. Alguns diziam que era um ritual macabro, outros acreditavam ser um aviso para que ninguém perturbasse os mortos ali enterrados. Miguel, um estudante de história, decidiu investigar. Ele não acreditava em assombrações, mas queria entender a origem daquele costume. Então, armado com uma lanterna e uma câmera, foi ao cemitério em uma noite fria e sem lua, determinado a descobrir a verdade. Ao entrar no cemitério, Miguel sentiu o ar pesado e um cheiro forte de vela derretida. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. Ele caminhou em direção ao túmulo antigo, observando as velas ainda acesas, tremulando como se estivessem sendo protegidas por mãos invisíveis. Ele se aproximou, examinando as velas uma por uma. Eram todas novas, recém-colocadas. Como ninguém nunca via quem as acendia. Decidiu testar algo, apagou uma das velas. O silêncio pareceu se aprofundar ao seu redor. Ele esperou alguns segundos, mas nada aconteceu. Riu de si mesmo. Talvez tudo não passasse de superstições. Então, um barulho ecoou pelo cemitério. Passos. Lentos, arrastados. Miguel apontou a lanterna para a escuridão, mas não viu ninguém. O vento começou a soprar mais forte, e as árvores pareceram sussurrar seu nome. Ele se virou para o túmulo, e viu que a vela que havia apagado estava acesa novamente. Seu coração disparou. Aquilo era impossível. Engolindo seco, ele tentou mais uma vez, apagou outra vela e esperou. Dessa vez, a chama se acendeu diante de seus olhos, sem que ninguém estivesse ali para reacendê-la. Algo não queria que aquelas velas fossem apagadas. Foi então que ele ouviu um sussurro vindo de dentro do mausoléu. As portas do mausoléu rangeram sozinhas, se abrindo lentamente.
Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. A escuridão dentro da estrutura parecia viva, pulsante. Um cheiro de terra molhada e flores apodrecidas invadiu suas narinas. Ele deu um passo para trás, mas algo agarrou seu tornozelo. Ele olhou para baixo e viu dedos pálidos saindo da terra ao redor do mausoléu. O desespero tomou conta de seu corpo quando percebeu que mais mãos começavam a emergir do solo, tentando agarrá-lo. Uma figura então surgiu da escuridão do túmulo. Não tinha rosto, apenas uma silhueta encapuzada, com longos dedos ósseos. Com uma voz gélida, sussurrou: "As velas devem queimar, sempre." Miguel tentou correr, mas seus pés estavam presos pelas mãos cadavéricas. A figura se aproximou, e o jovem sentiu um frio cortante tocar sua pele. Sua visão escureceu, e sua última lembrança foi o brilho tremeluzente das velas, agora queimando mais intensamente. Na manhã seguinte, um grupo de trabalhadores do cemitério encontrou a câmera de Miguel caída ao lado do mausoléu. Seu corpo, porém, nunca foi encontrado. Os moradores da cidade dizem que, desde aquela noite, uma nova vela sempre aparece acesa junto às outras. Ninguém ousa apagá-las, e aqueles que tentam desaparecem sem deixar rastros. O mausoléu permanece ali, silencioso e sombrio, com suas velas tremeluzindo como olhos atentos, observando quem ousa desafiá-las. E então, você teria coragem de apagar uma dessas velas? Ou acredita que o guardião da sepultura viria buscar você também? Se essa história te arrepiou, curta, compartilhe e se inscreva para mais mistérios sombrios. E lembre-se, alguns túmulos devem permanecer intocados.